Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade com o estudo do material estruturado de língua portuguesa número 9. Na última aula de português, foi enviada a apostila desse material estruturado número 9 para apreciação e leitura. E hoje nós faremos uma breve explanação do conteúdo, que é o descritor número 9, que apresenta a seguinte habilidade: identificar o gênero textual ao qual o texto pertence. E para dar início, vamos ver os objetivos desta aula. O que é que nós vamos aprender? A identificar o gênero textual ao qual um texto pertence, a relacionar o texto com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação, a analisar gêneros textuais atuais presentes em campanhas publicitárias, a compreender como o autor usa palavras e imagens para convencer o leitor a aderir à ideia que ele quer passar em seu texto, certo? Então, esses são os objetivos. E para iniciarmos, nós precisamos retomar o conceito de gênero textual, né? O que é gênero textual? Muitas vezes a gente associa o gênero textual simplesmente às suas características estruturais, mas o gênero textual, ele vai muito além, certo? O que é que vai nos interessar também? Vai nos interessar o seu contexto de produção na sua dimensão social, histórica e cultural, ou seja, né, quando esse texto foi escrito, por quê, por quem, para quem e quando, certo? Então, tudo isso, todas essas informações, elas irão nos interessar a fim de que nos ajude a identificar o gênero textual ao qual o texto pertence, certo? Então, não adianta a gente olhar só para a estrutura, a gente vai olhar todo um contexto, que é o que a gente chama de gênero discursivo, né? Todo esse contexto, ele está relacionado ao conceito de gênero textual, certo? Então, tudo isso é importante. E para darmos início a essa análise, nós vamos analisar esse texto 1. Eu vou passar rapidamente porque eu sei que vocês já fizeram a leitura e quem não fez pode retomar a apostila e em seguida assistir esta aula, tá certo? O texto 1, nós temos aí a abordagem com linguagem verbal e não verbal, que é com imagens, né, e com palavras. E vocês percebem aí, né, que é uma espécie de crítica, né, ao ser humano, a como ele está lidando com o meio ambiente, né? As crianças e o professor aí com máscara de oxigênio e um quadro falando sobre a planta. Então, dá a entender que é um futuro, né, em que as crianças não vão conhecer o que foi a planta, as plantas, na verdade, certo? Nós temos o texto 2, eu espero que vocês tenham lido, né? E quem leu vai se recordar que ele também fala de meio ambiente, certo? Uma situação em sala de aula, aprendendo sobre o meio ambiente, e logo após, as meninas que estavam nessa sala de aula conseguiram colocar em prática o que aprenderam sobre o meio ambiente. Quem desejar ler e não leu ainda, pode retomar a apostila e fazer essa leitura, certo? Então, como eu falei, gente, a gente não vai poder responder de qual é o gênero textual que esses textos se enquadram, sem antes a gente fazer essas seguintes perguntas. Quais as características marcantes desse texto, tanto no 1 como no 2? Qual a intenção do autor ao produzir esse texto? Qual a função desse texto para a sociedade? Como você classificaria a linguagem desse texto? Então, tudo isso é importante para que a gente identifique o gênero textual ao qual ele pertence, né? Então, não adianta a gente se prender somente à questão estrutural. Todo esse contexto de intenção do autor, da função na sociedade desse texto, ela vai nos interessar para que a gente possa classificar devidamente o gênero textual que o texto pertence, tá certo? Então, visto isso, nós vamos para a seção conceituando, certo? E analisar essa tabela
com os conceitos desses termos que a gente tratou aqui, né? O que é gênero textual? São formas usuais de comunicação, possuem características predominantes de um tipo textual e são produzidos a partir da intenção comunicativa do autor. Então, tá vendo aí que a gente precisa, né, saber qual a intenção comunicativa do autor para poder a gente classificar esse gênero textual, certo? Aliás, classificar o texto dentro do qual gênero textual ele pertence, certo? Então, essa intenção comunicativa é justamente o que a gente também pode chamar de propósito comunicativo. E o que é o propósito comunicativo? É a intenção do autor, né? Qual a intenção dele ao fazer esse texto, né? O que é que ele deseja alcançar? Ou seja, a vontade enunciativa de quem produziu o texto. É o que se deseja comunicar, está relacionada à escolha do gênero, da linguagem e dos possíveis interlocutores da mensagem. Então, a intenção do autor está relacionado ao que ele usou, certo? Então, a escolha da linguagem, a forma como ele escreveu, certo? Tudo isso vai partir do propósito comunicativo dele. Também temos a função social. Qual é a função social do texto, né? Qual a funcionalidade do texto? O que é função social? Está relacionada também à forma como um texto pode ser utilizado na sociedade, né? De que forma esse texto ele circula na nossa sociedade e para que é que ele serve? Porque nós sabemos que todos os tipos de textos que existem, eles têm uma funcionalidade, certo? Eles têm uma função. Dentro dessa abordagem, nós temos também a linguagem. O que é a linguagem? É a forma utilizada para transmitir a mensagem. Ela pode ser verbal ou não verbal. Nos exemplos do texto 1 e 2, a gente viu que nós temos tanto a verbal como a não verbal. E também sabemos que a linguagem ela está relacionada ao propósito comunicativo, que nós vimos que o propósito comunicativo é a intenção do autor, qual o objetivo dele com a produção desse texto dele, certo? Nós temos também o suporte, que é o ambiente no qual o texto circulará, certo? Jornal, revista, internet, blog, certo? Então, como ele vai circular? Através de quê? O suporte ele pode ser um ambiente físico ou virtual, pode ser uma revista, pode ser um blog, né, que é virtual. E serve de base para a materialização de um texto. Está diretamente relacionado à escolha do gênero e ao propósito comunicativo. Então, o suporte ele vai depender da intenção do autor, do propósito e o gênero textual contemplado. E nós temos, por fim, a estrutura, certo? Que é a forma como o texto está organizado. Que lá no início eu falei que geralmente quando a gente pensa em gênero textual, a gente remete à questão estrutural. Mas a gente viu que vai muito além. Não é só a estrutura, nós temos todos esses outros contextos. A estrutura é a forma como o texto está organizado, certo? Que pode ser rígida ou flexível, dependendo do gênero textual produzido. São construções textuais socialmente estabelecidas. Então, se eu quero escrever um poema, então nós temos estabelecido essas construções socialmente, que é em versos e estrofes, por exemplo, certo? Pessoal, então assim, para finalizar, a gente pode fazer uma analogia de todo esse contexto que a gente precisa analisar em um texto. Nós temos, por exemplo, se a gente pensar num repórter que pretende narrar um acontecimento atual para os leitores de um jornal, certo? Em uma perspectiva mais objetiva e direta. Então, que gênero ele vai contemplar? Tá aí onde entra a questão do propósito comunicativo, né? Se é no jornal, então entra a questão do suporte, o que é que ele vai utilizar para materializar o texto dele. Então, a gente vê que o gênero contemplado é a notícia, porque cabe todos essas pretensões, essas intenções do autor do texto. Então, a notícia ela é objetiva, ela é direta, ela cabe dentro do suporte, que é o jornal, certo? Então,
tudo isso é levado em consideração para que seja contemplado o gênero que ele deseja, certo? Então, vocês acham que se um jornalista, aliás, um repórter, ele pretende narrar um acontecimento atual, ele vai poder publicar uma fábula, por exemplo, no jornal? Vocês percebem que o gênero textual não se encaixa ao propósito comunicativo dele, certo? Então, não cabe uma fábula, não cabe um verbete de dicionário. Então, é questão da gente analisar esse contexto, né? Esse propósito comunicativo, o suporte à linguagem, para poder fazer toda essa análise do gênero textual. Então, retomando os textos que a gente analisou, a gente vai classificar o texto 1 como um cartoon, porque a gente vai pegar todas essas características estruturais, características do propósito comunicativo, do suporte, da linguagem, para poder chegar a essa conclusão, né? Por que é que se trata de um cartoon, o texto 1? O cartoon, ele se caracteriza como uma anedota gráfica na qual podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal, foi o que a gente viu. A presença de uma imagem, mas também tinha a linguagem verbal presente. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo, por isso são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Geralmente o cartoon ele é confundido com a charge, e a diferença está justamente aí nesse finalzinho lido, né? Que ele não faz referência a uma personalidade em específico. Já a charge, ela contempla essa personalidade, geralmente reconhecida socialmente, tá bom? Então, no texto 2, nós temos histórias em quadrinhos. Eu acredito que vocês tenham identificado esse gênero, principalmente pela questão estrutural, certo? Porque a gente sabe que as HQs, elas narram uma história, utilizam o desenho, né, a linguagem não verbal. Muitas vezes também pode estar associada à linguagem verbal também, né? E são dispostas em quadrinhos, normalmente na horizontal, certo? Então, foi isso que a gente viu dentro do texto 2. A questão dos balões, né, que também é uma característica muito forte das histórias em quadrinhos, tá certo? Então, gente, e outros exemplos, né, de características sociais, estruturais da história em quadrinhos que vocês podem analisar no material posteriormente. Esse material D09 sobre gêneros textuais é justamente para a gente poder ter um olhar mais próximo, um olhar mais detalhado dos textos para poder fazer a análise do gênero textual, certo? Não adianta a gente olhar superficialmente e classificá-lo logo em seguida, né? A gente precisa fazer toda essa análise, essas perguntas, respondê-las, para então classificar ela quanto ao seu gênero textual, certo?